Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo Jandira, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e irmãs. Classe Semeadores de Cristo reunida hoje para a lição 10, Atravessando a Crise com Perseverança, os professores Stephanie Valadão e Ciro Coelho Valadão. A revista Betel, com a série Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, nos traz lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Hoje estaremos estudando a lição Atravessando a Crise com Perseverança. O texto áureo da lição está em Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A verdade aplicada desta lição: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Os objetivos desta lição é expor a sutileza de Satanás contra os cristãos, demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás e apresentar a grandeza da misericórdia divina. O texto referência está no capítulo 1 de Jó. A partir do versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste o seu gado, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A introdução da lição nos leva que Jó foi provado através de diversos males, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Jó preconiza que em tudo devemos ser fiéis, independente das circunstâncias. A crise pode chegar a todos. Diante desse momento de crise que estamos vivendo, Satanás tem causado uma inquietação altamente negativa no ser humano. Por meio da vida de Jó, percebemos que o sofrimento é inesperado, mas pronuncia que está chegando. Como também é democrático, pode chegar a todos. Existem momentos em que Deus nos prova. Por que sofre o justo? Como suportar o sofrimento? Não poderíamos deixar de escrever que, assim como Jó, existem momentos em nossa vida que seremos provados. Por meio da história de Jó, podemos resgatar valores e princípios bíblicos para serem vivenciados durante as adversidades, os quais nos nortearão e nos auxiliarão a perseverar confiando e esperando no Senhor. Em Jó, no capítulo 19, versículo 25, a primeira parte: porque eu sei que o meu Redentor vive. Deus nunca nos abandona. Nascemos em um mundo onde nos deparamos com frustrações e dores em vários momentos. Esta pode ser a causa de tantas pessoas debaterem com seriedade o sentido do sofrimento humano. Porém, o que mais consome o ser humano são as dores e a aparente solidão, na qual se sente abandonado por Deus. Abandonar o Senhor não fazia parte do plano de Jó.
no capítulo 2, versículo 10, diz: Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Mesmo com as inquietações e as dores tomando conta de sua vida, Jó não abriu mão do cuidado de Deus. Um livro que retrata o sofrimento humano. O livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano, nas suas variáveis formas: física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. Diversos autores tentam encontrar respostas para o silêncio de Deus. Arriscam encontrar uma palavra de conforto para aqueles que, por diversos motivos, carregam consigo o gosto amargo da dor. Este homem era justo, se desviava cuidadosamente de ações que transgrediam as leis de Deus. Ele era um homem que indubitavelmente se desviava do mal, mas, como todos nós, a crise chegou para ele. Recentemente, a pandemia que assolou o mundo trouxe sofrimento a muitos cristãos. Diante disso, podemos constatar que as crises não escolhem idade, sexo, classe social. Ela vem para todos. Nesta ordem de ideias, o livro de Jó praticamente sumiu da bibliografia dos defensores da teologia da prosperidade. A Bíblia relata dezenas de personagens que experimentaram o sofrimento na sua vida. Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esther, Paulo e o próprio Senhor Jesus são apenas alguns exemplos. Significativos exemplos de fidelidade. Afligido com as perdas de seus bens, filhos e acometido de uma chaga maligna, Jó toma um pedaço de telha, senta-se sobre as cinzas para raspar suas feridas, tentando assim aliviar um pouco do seu sofrimento. Seguindo uma linha dos ímpios, a mulher de Jó o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. No capítulo 2, versículo 9, então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Em caminho contrário ao que propôs a sua esposa, e disposto a esclarecer de uma vez por todas sua confiança em Deus, Jó seguiu, trilhando a avenida da fé. O principal alvo de Satanás é a família. Quando falamos que Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez, nos esquecemos que sua esposa havia perdido os mesmos filhos. No capítulo 1, versículos 18 e 19, estando ainda falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio d'além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Pairava uma dúvida na mulher de Jó. O que adiantava ter um marido fiel e íntegro, que desviava do mal, e ainda assim, com toda a sua retidão, não servir de nada para livrar os seus filhos da morte? Esta mesma mãe observou seu esposo diversas noites saindo para oferecer sacrifícios ao Senhor, sem ao menos saber se seus filhos haviam pecado. Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles,
porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esta interrogação a faz propor a Jó que expresse uma certa revolta contra Deus, para que abreviasse a chegada da morte. Diante de tal questionamento, a fé de Jó permaneceu intacta. Mesmo diante de tanto sofrimento, nada havia mudado em relação à sua vida com Deus. Jó nos faz perceber que é por meio de nossa confiança em Deus que iremos vencer todas as frustrações da vida. Provérbios capítulo 23, versículos 17 e 18 nos diz: não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor por todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Em Provérbios capítulo 24, versículo 14 diz: tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Que o Senhor nos proporcione a fé e a estrutura emocional de Jó, para que na hora da crise não nos desesperemos. Não renuncie à sua integridade. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus. Enquanto Paulo se orgulhava em ter em seu corpo as marcas de Cristo, Jó, de igual modo, pôs o seu amor a Deus como bússola para guiar e viver uma vida de justiça. O apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, versículo 17: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essa linha de conduta adotada por Jó, ao ver de Satanás, não era muito convincente. Vejamos no versículo 11 do capítulo 1. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Porém, mesmo após perder seus filhos, o que levou Satanás a prosseguir com sua denúncia mentirosa a respeito da fidelidade de Jó. No capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos seus ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Mas, contrapondo a acusação de Satanás, por meio de uma relação harmoniosa com Deus, Jó se saiu vencedor. Capítulo 2, versículo 10 diz: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que nossas vidas pertencem a Deus. Encontramos na Bíblia que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Salmo 31, versículo 15 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Assim, os propósitos de Deus para os seus nesta terra se cumprirão, bem como os que se referem à eternidade. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.
é preciso permanecermos no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E na certeza de que Ele cuida de nós, ainda que atravessando um vale da sombra e morte. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Servir a Deus em meio às dificuldades. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Na vida de Jó, podemos constatar a fragilidade da nossa carne, uma vez que o homem se tornou mortal por causa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo São Paulo escreveu: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós podemos ser fracos, mas Deus não é. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com fé e esperança. É preciso manter a confiança em Deus. Quando estamos diante das crises, o descontentamento aflora por toda parte. Ninguém melhor que Jó para nos ensinar acerca das tristezas e frustrações da vida. Ele conheceu a dor, a aflição, abandono, rejeição, num momento tão significativo da sua vida. Ainda assim, ele manteve sua confiança em Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 21 diz: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por meio da vida de Jó, vemos que podemos até passar por crises extremamente difíceis, mas com a ajuda de Deus, alcançaremos uma vida plena de vitória sobre os infortúnios da vida. Jó nos ensina que as adversidades não podem nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 39, o apóstolo São Paulo nos diz: porque estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que confia no Senhor não recua. Mesmo não compreendendo a causa de tanto sofrimento, Jó continuou crendo em Deus. Ele é o exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer e procurar conhecer mais o Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Fora de seu livro, é citado também como referencial de retidão e paciência. Vejamos. Ezequiel capítulo 14, versículo 6 diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Em Tiago, capítulo 5, versículo 11, nos diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Iremos privilegiar aqui a referência de Tiago. Ele menciona
a capacidade de Jó em lidar com o sofrimento. Aliás, a Bíblia está repleta de exemplos de fé. Pessoas que, em meio às tristezas e frustrações da vida, foram vitoriosas. Podemos colocar nesta lista Jó, por sua capacidade de tirar força em meio às crises. Hebreus capítulo 11, versículo 34 diz: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. O livro de Jó não fornece todas as respostas sobre o sofrimento humano, mas nos traz a certeza de que Deus não está indiferente ao que se passa com a humanidade. Todavia, podemos ter a mesma certeza de Jó em meio ao sofrimento. Capítulo 19, versículo 25 de Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Diga também: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Amém. É preciso ter experiência com Deus. Jó acreditava que conhecia Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Ele escreveu no capítulo 42, versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia a Jó e por ele dava bom testemunho. Vemos que depois da crise, o último estágio de Jó foi superior ao primeiro. Deus virou o cativeiro de Jó, lhe restituindo o que havia perdido. No capítulo 42, versículos 10 e 17 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Depois de tudo, Jó viveu para ver até a sua 4ª geração, pois Deus ainda tinha planos para o seu servo nesta terra. Deus sempre nos presenteia com o melhor. Contudo, ele sempre irá requerer fé e obediência. Essa lição mostrou-nos por meio da vida de Jó que depois das tempestades sempre vem a bonança. A conclusão dessa lição, vimos que, mesmo no contexto de adversidades, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida dos que nele confiam e esperam. Eu quero aqui fazer uma oração juntamente com todos os nossos irmãos. Querido Deus, vimos nesta lição o quanto
Tu és misericordioso e que o poder e o tempo pertencem a Ti e que todas as coisas estão sujeitas a Ti e nada passa, Senhor, além de Ti. Assim como o Senhor abençoou e livrou da morte e restituiu e abençoou a Jó e sua família, eu rogo, Senhor, neste momento, que independente da aflição, da adversidade, do sofrimento, da luta, da inquietude que, porventura, tenhamos ou estamos passando, seja, Senhor meu Deus, particular, seja na questão material, financeira e até espiritual. Eu rogo neste momento ao Pai, no nome de Jesus Cristo, para que assim como o Senhor mudou a sorte, assim como o Senhor tirou o cativeiro de Jó, faça também na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, e os abençoe, dando, Senhor meu Deus, a bênção, a prosperidade, a multiplicação e a certeza da vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, por crermos em Ti e sabermos que a Tua palavra jamais falha, ela se cumpre e se cumprirá nas nossas vidas. Os Teus planos são planos bons, que eles sejam agora revelados e trazido para nós, Senhor, uma esperança de que temos um futuro ainda melhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava a vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós, até o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e esperamos até a próxima aula. A fonte dessa lição, Revista Betel. Deus os abençoe. Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo de Jandira.